meu nome é Bianca, sou professora de meio ambiente e hoje nós vamos falar sobre a atmosfera e as suas camadas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a camada gasosa que envolve o nosso planeta, porque nesse bimestre nós vamos falar sobre poluição atmosférica. Então, primeiro nós precisamos saber características da atmosfera, depois vamos falar sobre os poluentes e problemas ocasionados por essa poluição, principalmente problemas de saúde. Para começar, não sei se vocês se lembram, mas o nosso planeta ele é dividido em camadas. Então, temos um núcleo, a região mais interna, temos o manto, que é a região intermediária, formado por uma substância chamada magma, que são rochas derretidas devido à alta temperatura dessa camada, e a crosta terrestre, que é essa parte superficial. A crosta terrestre ela é dividida em 4 esferas. Temos a atmosfera, que é essa esfera gasosa, temos a hidrosfera, que é toda a parte líquida, temos a litosfera, que é a parte rochosa, e a biosfera, que é a união dessas esferas anteriores que proporciona locais aonde é possível a existência de vida. É importante lembrar que o nosso planeta, as estruturas constituintes, inclusive essas que eu acabei de mencionar, elas não surgiram de repente, elas são produto de várias transformações que o planeta sofreu. Para conceituar, a atmosfera é essa camada gasosa que envolve o planeta e ela tem uma mistura de gases em que alguns gases têm uma constituição permanente e outros gases a constituição depende de atividades que acontecem no planeta. Então, como constituição permanente, nós temos o nitrogênio atmosférico, que é o componente com a maior quantidade, mais de 70%, e temos também o oxigênio atmosférico, que tem cerca de 21% de composição, dentre outros, esses são os principais. Agora, constituintes que dependem de atividades que acontecem, fenômenos que acontecem no planeta, nós temos, por exemplo, o vapor de água, que depende muito de uma região para outra, essa concentração. Então, se a gente pegar lá no Pará, a concentração de vapor de água na atmosfera é muito maior do que aqui em Goiás, principalmente nesse tempo, que já tem mais aí de 3, 4 meses que não chove. Então, é uma quantidade que depende de outros fatores, ela não é sempre a mesma. O dióxido de carbono, que também depende principalmente de atividades humanas, que são atividades que emitem esses tipos de gases, então a quantidade do dióxido de carbono ela vai variar, depende do tipo de atividade que acontece naquela região. Então, como eu falei anteriormente para vocês, a constituição do nosso planeta ela nem sempre foi a mesma, ela foi mudando conforme o nosso planeta foi passando por determinados períodos. Então, a nossa primeira atmosfera, que foi derivada do processo de desgaseificação do planeta, que esses gases foram sendo emitidos pelo planeta, a atmosfera primitiva, ela não era compatível com a vida como a gente conhece hoje. Então, não era a atmosfera com oxigênio, por exemplo, que hoje nós temos 21% de maneira estável. Então, essa atmosfera primitiva tinha muito metano, gases com enxofre, óxidos de carbono, vapor de água, hidrogênio. Então, tinha uma composição que não é muito semelhante à nossa atualmente, que não era compatível com o tipo de vida que nós temos hoje. Então, pra gente hoje era uma atmosfera tóxica. Só que o planeta foi passando por mudanças, consequentemente, a atmosfera também foi passando por mudanças. Com o surgimento de organismos autotróficos, fotossintetizantes, a nossa atmosfera conseguiu receber uma grande quantidade de oxigênio do processo de fotossíntese e ela foi transformada para essa atmosfera que nós temos hoje. E a atmosfera também passou por transformações recentes, principalmente a partir da Revolução Industrial, em que a emissão de gases de efeito estufa foi muito grande e houve mudanças, inclusive, no clima. Então, temos uma condição hoje chamada de aquecimento global, que gera mudanças climáticas. Mas na próxima aula nós vamos falar mais disso. Por que é importante saber disso?
Porque é importante saber que uma parte da atmosfera depende de processos que acontecem aqui na superfície terrestre. Então, determinados gases que compõem essa camada gasosa, eles dependem exclusivamente, por exemplo, da atividade humana. Então, quanto mais intensa essa atividade, maior a liberação de determinados tipos de gases, a atmosfera vai ter propriedades diferentes, o que, na maioria das vezes, significa prejuízo. Agora, nós vamos falar das camadas da atmosfera. Então, é importante vocês saberem que essas camadas, elas não têm uma delimitação exata. Então, enquanto uma vai terminando, a outra vai começando. E quando a atmosfera termina, também não tem um limite exato. Logo, esses gases vão ficando rarefeitos e eles se misturam com o espaço interplanetário. E aí chega um momento que não existem mais gases da atmosfera terrestre. Então, quais são as camadas da atmosfera? Então, na imagem a seguir, vocês vão ver a divisão da atmosfera terrestre. Então, a primeira camada é a troposfera. Então, a troposfera é uma camada muito estável e conforme aumenta a altitude, a temperatura na troposfera diminui. Então, quanto mais alto, mais gelado, né? A temperatura é menor. Os eventos do clima, eles acontecem na troposfera. Então, chuva, neve, furacão, qualquer evento climático acontece nessa camada, a primeira camada da atmosfera. É importante dizer que a troposfera ela está muito suscetível à atividade humana. Então, como é a primeira camada, né, a camada que está em contato com a superfície terrestre, ela está muito suscetível à ação humana, especialmente à liberação de gases de efeito estufa, gases poluentes. Logo depois da troposfera, temos a estratosfera. Ela tem uma diferença muito grande da camada anterior, porque na camada anterior, conforme a altitude aumentava, a temperatura diminuía. Nessa é o contrário, conforme a altitude aumenta, a temperatura também aumenta. Porque na estratosfera existe a camada de ozônio, não sei se vocês já ouviram falar, creio eu que sim. Então, na camada de ozônio, existe uma grande concentração de ozônio, esse gás que tem a função de filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, que é prejudicial para os seres vivos, que nós vamos falar na próxima aula. Então, o ozônio consegue absorver parte dessa radiação e isso vai aumentando a temperatura dessa camada conforme a altitude vai aumentando. É interessante dizer que o ozônio estratosférico, que está na camada de ozônio, ele é um ozônio muito importante para o meio ambiente, faz essa filtragem da radiação ultravioleta que é muito prejudicial. Mas o ozônio, quando ele é troposférico, quando ele está nessa primeira camada, solto aí da camada de ozônio, ele é um gás prejudicial, ele causa reações alérgicas, ele causa lesões pulmonares, ele é muito prejudicial para os seres vivos. Então, o ozônio, dependendo da localização dele, pode ser bom ou pode ser ruim. Após a estratosfera, temos a mesosfera, que também tem esse aumento progressivo de temperatura conforme aumenta a altitude, e na mesosfera é formado um material chamado plasma. Na mesosfera ocorre um fenômeno chamado ionização, que ocorre também na próxima camada, que é a termosfera. Então, tanto na termosfera quanto na mesosfera acontece esse processo de ionização, que cria uma região chamada ionosfera, que é muito importante para a propagação de ondas radioelétricas. Por último, temos a exosfera, que é a última camada da atmosfera, que vai terminando de forma gradual, não termina de uma vez. E aqui a temperatura começa novamente a diminuir conforme a altitude aumenta. Por fim, é importante a gente entender que a atmosfera ela tem um papel muito importante na regulação dos ciclos que são importantes para a vida, principalmente quando a gente fala de oxigênio e de carbono, porque a atmosfera é quem recebe, quem fornece os átomos que são essenciais para a ocorrência da fotossíntese, que é o processo que seres fotossintetizantes conseguem absorver gás carbônico e liberar oxigênio, liberando então essa molécula que é fundamental para a respiração celular aeróbia, que é a geração de energia da maioria dos seres vivos. Então, nas próximas aulas, nós vamos identificar
quais são os principais poluentes da atmosfera e qual o efeito deles nessa camada gasosa do planeta. Então, a nossa aula de hoje acabou. Façam os exercícios e durante o nosso horário de monitoria vocês podem tirar suas dúvidas. Por hoje é só. Tchau!